Oi fofinhas, meu nome é Milena Pimentel e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou contar pra vocês o meu relato de parto e pós-parto. Eu vou começar a falar sobre o meu parto. O meu parto foi cesariana, pra quem não sabe. Foi uma cesariana marcada, que foi marcada dia 30/9, às 8 horas da manhã. O meu tampão começou a sair alguns dias atrás. Eu acho que dia 25, mais ou menos, meu tampão começou a sair. Quando foi na segunda-feira, 2 dias antes da cesárea, eu comecei a sentir muita dor, muita pressão, sabe? Lá embaixo, dor nas costas, assim, muita dor. Ia e vinha, ia e vinha. E aí eu mandei mensagem pro meu médico perguntando se era normal. Ele disse que qualquer coisa era pra eu avisar pra ele, se acontecesse alguma coisa, se a dor piorasse, era pra eu avisar pra ele. Nisso, eu fiquei a segunda toda andando, fazendo caminhada, eu e o João. Eu dançava, ele dançava comigo pra ver se eu ia ter normal. Só que a cesárea estava marcada pra quarta, então quando foi na quarta-feira, dia 30, eu fui até a minha capital, fiz toda a papelada na maternidade, me internei. E lá, mega calma, eu já tava com o meu psicológico pronto pra cesárea, calmíssima, vou deixar até foto, tá? Na hora que eu tava na sala já, quase me preparando já pro parto. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem. Foi lindo. Então, quando foi na quarta-feira, às 8 horas da manhã, eu fui internada. Eu tava com muito calma, assim, eu não tava nervosa. Confesso pra vocês, eu não tava nervosa. Até chegar na sala. Eu entrei, colocaram um soro na minha veia, na minha mão. Ficou até inchada alguns dias. Aquilo lá doeu muito. Doeu mais do que anestesia nas costas. Quando colocaram aquilo, eu senti uma dor gigantesca. E eu tava já começando a ficar nervosa naquele momento, que eu tava sozinha pra poder me prepararem pro parto, né? O João não podia entrar comigo. E aí, colocaram o soro na minha mão e me levaram pra sala de cesárea. Aí me deram anestesia, pediram pra eu ficar meio assim, né? E aí aplicaram anestesia nas minhas costas. E na hora eu já não senti mais nada. Me deitaram, assim, já fui deitando com a ajuda de uma enfermeira. E eu não senti mais nada. E aí, assim, tipo, nada de movimento, entendeu? Só que aí eu falava, olha, eu tô sentindo minha perna. Eu tô sentindo minha perna, lógico, minha perna tava lá, né? Aí eu ficava falando, eu tô sentindo minha perna. E aí o médico chegou, conversou comigo, tudinho direitinho. E aí eu contei pra ele que eu tava sentindo ainda minha perna. E aí ele falou que era pra mim tentar levantar ela. E aí eu tentei levantar, eu tava vendo ainda, né? E não conseguia mais movimentar. Aí ele tocava, eu falava que sentia ele tocando, mas sem dor. Ele até tentou beliscar assim, mas nada de dor. E aí o João chegou, ficou lá comigo e começaram a fazer a cirurgia. Eu senti, juro pra vocês, eu senti a cirurgia toda. Toda, sem dor. Mas eu sentia tudo, senti eles me cortando, senti eles me empurrando assim minha barriga, eu senti eles me metendo a mão assim pra puxar o neném. Eu senti tipo absolutamente tudo. E eu ficava falando, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. E na hora, pra mim, eu achava que ia doer. E aí como eu tava assim, tava amarrada, e aí eu falava que eu tava tentando puxar minha mão, né? Só que ela tava amarrada. Só que eu tava tudo dormente já. De tão nervosa que eu fiquei na hora. Porque eu achava que ia doer. Eu não sabia que. Porque me falavam que a gente não sentia nada. Então eu tava com essa na cabeça, né? Que eu não ia sentir nada. Eu só ia ficar lá e ia ver meu filho depois. Só que eu senti tudo. E eu falava que isso aqui meu tava doendo. Tava tudo dormente já. Essa minha parte aqui todinha. E aí eu lembro que o médico pediu pra eu parar de falar, porque senão eu tava ingerindo muito ar. E aí depois da cirurgia eu podia sentir muita dor. E aí eu fiquei caladinha lá, o João já tava comigo, tava me acalmando, passando a mão na minha cabeça.
Não demorou muito, uns 5 minutos eu acho, no máximo. E aí eu escutei o choro do Bernardo. Foi lindo. Eu senti o choro do Bernardo e aí eu lembro que o pediatra pegou ele, já enrolou no pano e já levou lá pra gente. Eu vou deixar foto pra vocês também. E aí naquele momento eu comecei a falar com ele, tava chorando muito, comecei a falar com ele, ele se acalmou. Aí eu agradeci muito a Deus. Eu acho que ainda tem foto desse momento, se tiver eu vou deixar pra vocês verem. E a cirurgia em si foi tranquila, fora essa parte que eu senti tudo. Então, se você vai fazer cesariana, eu vou logo avisando, a gente sente tudo, só não sente dor, mas a gente sente tudo. Da cesárea, eles me costuraram tudinho, o João já tinha saído, o neném já tinha saído, só tava eu, os 2 médicos e 2 enfermeiras. O resto da equipe toda já tinha saído. E aí os médicos me costuraram e deixaram as 2 enfermeiras comigo. As enfermeiras me colocaram o fraldão, tudinho, me limparam, me deixaram toda limpinha, sem sangue algum, e me colocaram na outra maca para me levar para a sala de recuperação. Nessa sala de recuperação, a gente tem que ficar lá durante 1 hora. E tinha outras pessoas também que tinham tomado anestesia, né? Anestesia geral. E aí eu tava lá nessa sala com eles, a gente tava sendo acompanhado toda hora, todo momento. E eu lembro que quando uma médica chegou lá, uma enfermeira, aplicou um negócio no meu soro. Quando ela aplicou, eu já fui meio que assim, apagando. E aí eu dormi. E eu lembro de isso quando eu acordei. Eu acordei com uma enfermeira tocando em mim, falando, Milena, vamos pro quarto. Aí eu lembro que eu perguntei, que horas são? Quanto tempo eu passei aqui? Aí ela falou, você passou aqui 1 hora, mas você já tá bem. Eu já tava conseguindo movimentar meu pé. Que elas pediram pra eu movimentar meu pé. E aí eu disse pra elas que já tava conseguindo movimentar meu pé, então a anestesia já tava passando e tava tudo bem. Quando eu cheguei no quarto, já tava minha mãe e o João lá, chegando. Minha mãe já tava com o neném. E aí minha mãe pegou o neném, colocou nos meus seios e ele mamou. Se vocês quiserem eu posso falar também sobre a amamentação, mas vocês pedem aí no comentário, tá bom? E aí ele mamou. E eu fui falar de novo, minha mãe pediu pra eu ficar quietinha. Eu fui falar só no outro dia. Então, se você vai fazer cesárea, não fala, não fica falando, porque senão você vai ter muito gases e você vai ficar sofrendo de dores. Então, fica quietinha lá, que o seu filho vai estar bem. Seu filho, a sua filha vai estar bem, vai estar com um acompanhante. Então, não se preocupe com isso, tá bom? Agora, no pós-parto, já foi tudo muito mais diferente, né? No outro dia, quando eu já tava falando, eu não tava falando muito, mas eu já tava conversando assim com minha mãe, já falava, já pedia o neném, eu já falava que tava com sede, ela já me dava comida. E aí, isso 6 horas da manhã, falaram que eu tinha que estar pronta às 7, porque o meu médico ia passar às 7 horas e eu tinha que estar pronta, eu e o neném. E aí, eu lembro que 6 horas da manhã, a minha mãe me ajudou a levantar. Foi a primeira vez que eu levantei. Me ajudou a levantar. E aí eu levantei, fiquei meio sentada assim, porque eu tinha muito medo de abrir a cirurgia. E eu ficava meio sentada assim, sem fazer força. E a minha mãe me ajudou a descer, tipo uma escadinha que tem pra gente subir na maca, né? Minha mãe me ajudou a descer. E aí eu fui andando bem curvada assim, com medo, né? Bem devagarzinho. E quando a gente anda, parece que tá tudo solto dentro da gente. Tudo solto. Não sei, uma coisa muito, muito diferente, sabe? Muito, muito estranha. E aí eu fui andando bem devagarzinho. Eu fiquei no quarto num apartamento. Eu fiquei sozinha nesse apartamento, graças a Deus. E aí eu fiquei no apartamento, eu ia andando bem devagarzinho. Eu cheguei, fui no banheiro, minha mãe me ajudou, eu sentei naquela cadeira, né? E aí minha mãe me ajudou a tomar banho, me lavar todinha. E eu tava sangrando muito ainda, né? E aí eu tomei meu banho todinho, lavei meu cabelo, é ótimo. Se você vai fazer cesárea, leva shampoo,
pra lavar o cabelo, porque você lavando o cabelo parece que você fica renovada. E aí minha mãe trocou meu fraldão, minha mãe ficou comigo, tá bom? Os 2 dias da cesárea, minha mãe ficou comigo. E aí eu coloquei minha roupa, minha mãe me ajudou a colocar minha roupa e eu voltei pra cama, pra maca, né? E aí eu subi de novo aquela escadinha, deitei, que eu tive um efeito colateral da anestesia. Eu não conseguia segurar meu xixi, ainda bem que eu tava de fralda, porque eu levantava assim, eu não podia ficar levantando muito, né? Então na primeira vez eu tava deitada, e aí eu falei pra enfermeira que eu tava com muita vontade de fazer xixi. E ela disse que eu podia fazer xixi na fralda, que ela me trocava. E aí elas foram um amor comigo, todas as enfermeiras que passaram. E aí eu fiz xixi na fralda, e eu lembro que eu fiz xixi, eu tava sentindo assim, fiz muito tempo xixi, aí quando eu parei já me deu vontade de fazer xixi de novo. Eu não sei se foi do soro, só sei que eu fiz muito xixi. A enfermeira me trocou, me limpou todinha, ela e a minha mãe. E aí quando foi depois, a enfermeira falou que eu tinha que andar mais um pouquinho por conta dos gases. Lembra que eu falei dos gases? E aí eles pediram pra eu andar um pouquinho pra liberar os gases. Quando eu desci da maca, tinha 2 macas, né, no apartamento onde eu tava, só que eu tava sozinha. Eu tava na maca perto da janela e tinha uma outra maca perto do banheiro. Eu fui andando devagarzinho e aí me deu vontade de fazer xixi. Na hora que me deu vontade de fazer xixi, eu já avisei minha mãe, e aí minha mãe já foi me segurando assim pra gente ir direto pro banheiro. Só que eu não consegui aguentar chegar até o banheiro. Eu chegou na maca e aí quando chegou na segunda maca eu fiz xixi e vazou muito. Como eu falei, né, eu fazia xixi e na mesma hora terminava de fazer xixi de novo, e o mesmo tanto. Então eu tava fazendo muito, muito, muito xixi mesmo. Esse foi o único efeito colateral. Não tive dor de cabeça, não tive coceira, não tive dores, entendeu? Não tive nada disso. A única coisa que eu acho que foi o efeito da anestesia, como a enfermeira disse, foi que eu não tava aguentando segurar meu xixi. Me dava vontade e já saía. E aí chegou no dia que eu peguei alta, né? Vim pra casa da minha mãe. Na estrada, vindo pra casa da minha mãe, achei que tinha gente aqui. Na estrada, vindo pra casa da minha mãe, é muito buraco. O asfalto tem muito buraco. E aí meu pai vinha bem devagarzinho, com o carro bem devagarzinho mesmo, pra não balançar. Só que chegou em casa, quando eu deitei tudinho de noite, gente, me deu uma dor, mas uma dor que eu gritava. Eu gritava tanto de dor por conta desse balanço do carro, tanto de dor. E os médicos não tinham me passado remédio pra sarar, anestesia, nem remédio pra dor. A única coisa que eles me passaram foram as vitaminas pra eu tomar, que foi o Materna e a vitamina C. Foi a única coisa que me passaram. Nada de remédio pra dor e nada de remédio pra ajudar a sarar a anestesia. E aí eu lembro que eu gritava de dor. Meu pai ficou lá comigo com pena, o João todo o tempo do meu lado, minha mãe também, minha sogra tava lá. E aí eu gritava muito de dor, tanta dor, tanta dor. E foi isso nesse dia, né? Consegui dormir com a dipirona. Eu tomei dipirona e eu consegui dormir. E eu lembro que teve 2 noites que eu dormi sentada numa cadeira de balanço. Eu sentei na cadeira de balanço porque eu tinha medo de ficar deitando, levantando da cama, né? E aí eu sentei na cadeira de balanço pra dar de mamar pro nenê. E aí eu só entregava pro João deitar ele. Aí eu ficava na cadeira de balanço. E o João pedia pra eu deitar na cama, pedia pra eu deitar. E aí, nessas 2 noites foram as mais difíceis, assim, pra mim, que eu posso dizer, né? Porque eu dormi sentada e aí minhas pernas ficavam tudo dormente. Eu tinha acabado de fazer uma cesárea, minhas costas também muito doloridas. Enfim, essas 2 foram as únicas 2 noites que foram mais difíceis. Fora isso, foi tranquilo. Sério, o meu pós-parto foi tranquilo. E
7 dias depois, eu tirei os pontos, tá bom? E não doeu, foi até tranquilo. Eu achava que ia doer muito, que ia doer, tipo, arder, que ia doer e depois eu não podia fazer nenhum movimento porque podia abrir. E nada disso aconteceu, ainda bem. Depois que eu tirei os pontos, meu pós-parto foi uma maravilha. Eu achei que ia ser muito difícil, mas não foi. Eu não tive mais dores, eu não tive nenhum problema na minha cirurgia. Eu fiquei sangrando durante 45 dias pós-parto. Passei os 45 dias do meu resguardo todo tendo o sangramento. Mas fora isso, gente, eu não tenho mais nada a dizer, porque foi bem tranquilo mesmo. Você só tem que se preparar psicologicamente, né? Eu acho que a gente precisa se preparar psicologicamente para quando vai acontecer alguma coisa. E logo quando a gente descobre a gravidez, a gente já tem que pensar no parto, porque é o momento mais importante, né? Mais esperado, que é conhecer o nosso filho. E aí, então, eu tenho um conselho para vocês, se prepare psicologicamente, tá bom? Deixar tudo pronto que vai dar tudo. Então foi isso, meninas. Esse foi o meu relato de parto e pós-parto, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E vai ter vídeo toda terça e quinta. Oi, tudo bem? Vai ter vídeo toda terça e quinta ao meio-dia, tá bom? Um beijo e fique com Deus.